Para que serve a história? No mundo de hoje, onde o foco é o presente e o futuro, a história é vista como um conhecimento praticamente dispensável para a vida e o mercado de trabalho. Para que estudar coisas que aconteceram há muito tempo? Que importância tem a história no currículo escolar e na vida prática? Os historiadores não salvam vidas como os médicos, não constroem edifícios, pontes ou rodovias, não prendem criminosos, nem apagam incêndios e sequer inventam equipamentos eletrônicos ou remédios para a cura de doenças. Enfim, qual a importância em estudar o passado diante de tantas necessidades do presente? Com todos esses questionamentos contrários à história, ainda assim, essa ciência atrai muita gente. Não somente estudantes, mas também profissionais com carreiras consolidadas que decidem voltar à faculdade para fazer história. É possível que o interesse imediato desse público seja conhecer o passado, o que parece óbvio. Mas essa razão não deveria ser a única razão para alguém estudar história. Há muitos outros motivos, menos tangíveis e imediatos, do que os de outras ciências mais indispensáveis para se estudar história. Conhecer o passado é da natureza do conhecimento histórico. Mas a história não é a necrologia do passado. Não é uma lista de nomes, datas e feitos de pessoas mortas. São as questões do presente que orientam a pesquisa do passado. Assim, o passado interessa na medida em que ajuda a responder novas perguntas sobre o que vivemos hoje. Os estudos históricos têm se concentrado em compreender questões atemporais. Por exemplo, as formas pelas quais as pessoas, comunidades e nações interagem, a natureza do poder e da liderança política, as dificuldades do governo e da gestão econômica, o impacto da guerra e do conflito nas sociedades, a interferência de valores e fundamentos religiosos nas sociedades, as relações entre as diferentes classes, riqueza, capital e trabalho. Temas e questões como essas nunca morrem. Apenas as pessoas, os lugares e os detalhes mudam. A história fornece um reservatório das múltiplas experiências humanas em espaços e tempos diferentes. A única base de evidências reais para entender como as sociedades se comportam. Se a nação está em paz, como avaliar o impacto de uma guerra sem recorrer à história? Como avaliar a ameaça contra a democracia sem usar nossos conhecimentos ou experiências das ditaduras do passado? Esse é o sentido em conhecer o passado, fornecer referências para compreender como as pessoas agem, que fatores as impulsionam a crescer e mudar, ou por que resistem às mudanças, o que impacta nossas vidas de maneira positiva e negativa. Esse conhecimento amplifica nossa compreensão sobre o mundo moderno e sinaliza outras possibilidades de experiência. Em resumo, prestem atenção a esta aula e vocês não serão facilmente enganados como seus pais, diz a professora de História.